trabalho, escutando as histórias do turno diário. Pego meu fretadão, vou ligado, meu irmão, curtido pela internet. Esse é o meu podcast. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é o mundo 6040. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é a viagem trocando as ideias. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com muito prazer que eu tenho hoje aqui o nosso convidado Fábio Oliveira. Ela é gestor de operação do Transporte Escolar de São Bernardo. Tem muito conteúdo aí, conheço o Fábio há bastante tempo já. Seja muito bem-vindo, Fábio. Só antes, o pessoal aí que é da operação do escolar, alunos, professores, motoristas, gestores, já ativa o sininho, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal Podbus 64. Fabião, muito prazer ter você aqui. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente se rever, né? E trocar a experiência aqui. Você hoje, como gestor aí do Transporte Escolar de São Bernardo, no maior grupo de transporte da região, um grupo que eu tenho um carinho especial, estive lá com vocês. Conta um pouquinho como é que essa história começou, como é que tá, como que é se responsabilizar por um transporte tão difícil de fazer, que é transportar crianças, e muitas vezes crianças, né, transportar crianças, eu já falei em outros episódios aqui, é uma dádiva e é uma responsabilidade muito grande. E você ter toda essa responsabilidade nas costas deve pesar. Conta um pouquinho da história, fala de quando a gente se conheceu, fica à vontade. Legal, aqui, Alex, nesse bate-papo. Bom, Alex, primeiramente agradecer a você, né, a oportunidade de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz quando você mandou a mensagem para participar do programa. Eu que agradeço. E, cara, de verdade mesmo, muito feliz mesmo. Inclusive, até antes de... Você já pediu, né, para o pessoal compartilhar, para curtir, dar um like. Eu já tinha falado para alguns amigos também, para seguir a plataforma, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ser enriquecedor, não só para mim, mas para todos que estão nos assistindo. Cara, eu vou falar um pouco da minha história na empresa, né? Legal. Mas antes de falar da minha história, eu vou situar um pouco para aqueles que não conhecem a Diastur. Bom, a Diastur Transporte Escolar, né? Você teve o prazer de estar lá conosco e eu tive o prazer de te conhecer e a gente continuar sendo amigo, né? Perfeito. De prestar serviço para nós, de nos ensinar, né, Alex? Você enriqueceu muito lá para nós, né? Com seus ensinamentos. Levei conhecimento de lá também, muito, hein? Sério? Ah, que bom, Com certeza, não tem como. Eu costumo falar, Fábio, eu entrego, eu não guardo o pulo do gato. Tudo Legal. Que eu aprendi no transporte, eu aprendi com pessoas do transporte, Legal, né? Com profissionais. Hoje eu entrego tudo, independente do trabalho que eu vou fazer, se é uma consultoria, assessoria, se é no curso, mas a certeza que eu tenho é que eu vou levar conhecimento de onde eu passar. Não tem jeito de não levar. Não, e eu vou te falar uma coisa, cara, que assim, você, inclusive para mim, quando você chegou lá a primeira vez, você chegou a fazer a ISO e você fez algumas auditorias para nós, né? Consultoria e auditoria. E você chegou a comentar com a gente uma vez, estava eu, Ricardo, na época, né, junto com o finado seu Cláudio, e você comentou, cara, vocês têm que ser um pouco mais destravado, vocês têm que... Você vê, olha onde a gente vai parar. Onde nós estamos. Eu não lembrava hoje. disso. É sério, não cara. lembrava disso. E você falou, cara, vocês estão muito travados, vocês têm que, sabe, faz o trabalho de vocês, mas destrava um pouco, né, desengessa um pouco. E hoje nós estamos aqui, cara, no seu podcast. Que legal, né? Não lembrava dessa Sério, história, cara? Você falou, pô, mas já falava isso lá atrás... Mas você vê, já é normal, já falei em outros episódios, Sim. O nosso setor é um setor fechado, é um assunto muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Não dá para brincar com o transporte e não dá para brincar com o transporte escolar que está transportando crianças. Sim. Né? Então, mas o que eu já falava naquela época, provavelmente, que eu nem lembrava disso, e agora você me recordou, é de vamos ser profissional, sério e ter a responsabilidade, mas a gente não precisa ser tão engessado, tão engessado, tal. Verdade.
eu acho que de lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. Sim, inclusive, isso que eu queria comentar, né? A Diasturo hoje, nós estamos na cidade de São Bernardo do Campo e Santo André. São Bernardo do Campo com 16 mil alunos e Santo André com um pouco mais de 3 mil alunos. Então, nós temos uma frota de 375 veículos de forma direta e também nós temos 142 vans terceirizadas, né, que nos auxiliam isso desde 2010. E como você falou, né, transportar crianças já é uma dádiva. Já é uma né? dádiva. Então, o que eu sempre falo, né, pro nosso time, né, nosso time tanto operacional quanto administrativo, mas em especial o operacional, né, que são as monitoras e os motoristas estão lá na ponta com o nosso cliente. Além do nosso trabalho, a gente encara isso como uma forma até social. Porque o motorista e a monitora, ele também é um educando. Né? Então também ele... Não tenho dúvida. Sabe? Então assim, às vezes a criança, ela tem um primeiro contato, até um certo... Um sorriso, um carinho, no modo sincero de se dizer, do motorista, da monitora. Né? Às vezes eles entram naquele transporte e se o motorista ou a monitora encara aquilo de uma forma engessada, como é o nosso transporte, aquilo não flui. Né? E criança é alegria, criança é prazer, criança é felicidade. Uma felicidade. Né? Então, assim, o trabalho, por mais responsável que seja, ele se torna uma forma mais angelical. Né? Ele se torna uma forma confortável de se fazer por ser criança. Sim. Então, tem a falta até de algumas crianças ali. Então. E aí você vê... Mas aí eu acho que a responsabilidade aumenta mais. Que vocês já têm muita experiência e a tranquilidade. Você transportar quase 20 mil crianças, né? Quase 20 mil. Ou, né? Com uma frota de quase 400 ônibus aí. Todo dia. E garantir a segurança, o conforto e que esses tesouros, né? Vamos chamar assim. Esses anjinhos vão sair, estudar e vão voltar para casa. Ter essa responsabilidade é um negócio... É um trabalho muito bonito, eu acho, cara. Sim, e eu vou te dizer assim, você imagina, Alex, por exemplo, você é pai, você tem filho, né? Então, assim, olha só a nossa responsabilidade. O nosso motorista, nosso monitor, ele tem que passar a confiança de embarcar o seu filho e você ter a certeza que você vai embarcar o filho num transporte seguro, confortável, que seu filho tenha a certeza que vai chegar na escola em tempo hábil, com conforto, e você vai poder trabalhar, fazer as suas atividades do dia a dia, e no retorno, o seu filho vai voltar da mesma forma que foi embarcado. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Né? Eu já até falei, é uma responsabilidade gigantesca. Eu já falei em episódio anterior, eu tô com o Arthur, que tem 11 anos, usa o transporte escolar, mas o Arthur já tá com 11 anos, já tá tranquilo, mas tem a Micaela de 1 ano e 1 mês, e eu falei, eu não tenho coragem de pôr a Micaela em ônibus nenhum, em carro nenhum de ninguém, ela vai andar comigo. Não, mas pode colocar no nosso transporte que é garantido. Logo, eu acho que ela já tá, eu falei assim, deixa ela ficar, fez 1 aninho agora eu vou começar a pensar se eu ponho ela dentro de algum carro de alguém, porque a criança é um tesouro muito grande. E eu vou te falar, assim, a partir desse ano, né, de 2022, nós começamos a fazer atendimento de creche também. Legal, né? Que você falou que sua filha tem 1 ano, né? Tem 1 ano. Então, para você ter uma ideia da nossa responsabilidade, hoje nós transportamos bebês de 4 anos para as creches. Nossa. Então, assim, nós começamos... Bebezinho. Então, assim, a gente transporta um bebê conforto, né? As monitoras têm um treinamento, né? De 4 meses, né? 4 meses. 4 meses. Ó, eu vou te falar, tem que ter o coração... Sim. Eu não sei, eu tenho coração mole, cara. Eu ia virar o motorista do ônibus para levar... Cara, é uma responsabilidade. É muita. E é um trabalho bonito. Sim, e assim, Alex, como você até comentou no início, além de bebezinhos, crianças, nós transportamos desde creche até o infantil fundamental e nós também transportamos crianças com deficiência, inclusive jovens adultos. Então, assim, nós temos 2 escola-polos da prefeitura, que é o Neuza Baceto, que é surdo-mudo, e nós temos o Rolando Ramaciotti, que hoje é o Complexo Aldemar Moreira, que atende crianças especiais. Então, nós temos jovens adultos que nós tratamos como crianças, por causa da patologia da deficiência, de 60 anos, que nós transportamos. Olha só. Então, assim, você vê que é uma diversidade muito grande. É muito grande. Eu me recordo, cara, de você falando agora, né, das crianças especiais, eu me recordo da oportunidade que eu prestei serviço lá e tive acompanhando, né, porque na auditoria a gente acompanha a operação, não dentro do ônibus, mas foi até na porta da escola. E eu tive uma proximidade muito grande com algumas crianças e que depois numa outra auditoria, fui de novo, teve uma criança que lembrou de mim, falou do tio e tal. E quando eu trabalhei no grupo um pouco antes, né, lá em 1999, quando foi lançado a questão do escolar, e que eu vi esse transporte das crianças com necessidades especiais, eu acho que isso mudou minha vida, mudou uma chave aqui na minha cabeça. Disso.
E deve ter mudado de muita gente. Pode ter certeza. Pela beleza do trabalho, o compromisso e o carinho que os profissionais desse transporte têm que ter. Sim. Né, para transportar. Não é só a criança, é uma criança que tem um cuidado especial ali para esse transporte. E outra coisa, viu, Alex? Você vê que a responsabilidade é tão grande. Por exemplo, né, fazendo um paralelo com o transporte coletivo. Né, se você está num ponto de ônibus esperando o transporte coletivo, caso ele passe lotado, ou caso ele atrase, daqui 5, 10 minutos quebrou, vai ter um outro carro. Transporte escolar, não. Se o cara está no ponto de ônibus, o pai, a mãe, o responsável, com a criança, e aquela linha não for, a criança perde a aula. Então a responsabilidade, ela só aumenta. Só aumenta. Né? Só aumenta. Não tenho dúvida. Ela é muito grande, mas assim, é uma responsabilidade que a gente sabe da importância, né? Nós sabemos do tamanho da nossa responsabilidade, mas o peso da responsabilidade, ela é transformada com o primeiro sorriso do primeiro aluno que é embarcado. Isso tem um valor, cara, que não é imensurável, cara. Imensurável. É imensurável. Imensurável. E aí eu aproveito a oportunidade, já vou deixar meu convite aberto aqui para os profissionais lá da Diastur, seus colegas, e você citou, né, dessas operações. Sim. Talvez a gente não tenha falado aqui ainda, mas acho que é importante falar o trabalho das monitoras. Né? Porque tem um motorista no ônibus, algumas empresas têm cobrador, outras já não têm, já falei desse assunto, mas no transporte escolar precisa ter a monitora. E a monitora, ela tem uma responsabilidade gigantesca para manter aquelas crianças ali, tudo quietinho, amarradinha no cinto. Como que é essa experiência dela? O trabalho da monitora, né? Eu digo que assim, todo trabalho é importante, mas o trabalho da monitora, em especial, é um trabalho que requer uma atenção gigantesca, uma educação maior ainda e um carinho assim que acaba fugindo até dos padrões. Por que eu digo isso? A monitora tem a responsabilidade de ter o primeiro contato com o responsável. No caso da creche, ela embarca a criança no colo, ela coloca no bebê conforto na cadeirinha, ela tem a responsabilidade de afivelar os cintos, ela tem a responsabilidade de fazer a chamada dos alunos para verificar se todos já estão embarcados no transporte. No retorno do aluno, ela tem que ir até a sala de aula, conversar com os professores, fazer o embarque de novo dessas crianças, conferir se ficou alguma criança na escola. Então, assim, a responsabilidade é gigantesca. Ela tem a responsabilidade, por exemplo, até de ter a percepção se alguma criança está com algum tipo de problema. Por exemplo, às vezes a criança foi embarcada na escola e numa atividade física a criança, sei lá, se machucou. Então, assim, se essa criança é embarcada no transporte e a monitora não tem essa percepção, automaticamente no desembarque, a mãe vai questionar. E pode querer responsabilizar o transporte de uma coisa que aconteceu lá na escola. Então, assim, ela tem que ter esse olho clínico. Né? Então, assim, é tudo uma responsabilidade gigantesca. Da mesma forma que ela também, como eu falei no início, ela é uma educanda. Então, as crianças começam a fazer bagunça, a monitora chama atenção, tem criança que acaba sendo um pouquinho mais arteira, acaba respondendo. Cara, eu acho que, assim, para você segurar... Tem ônibus lá que transporta o quê? 40 crianças? Cara, tem um transporte com 54 alunos. 54 crianças. Precisa amarrar 54 cintos e garantir. Eu não consigo deixar o cinto na Micaela na hora que ela vai comer o papazinho. Imagina 54 crianças. Isso sabe que é engraçado? Esses dias uma monitora, ela, com a permissão da Secretaria de Educação, né? Ela fez uma filmagem e foi engraçado que assim, ela fez uma filmagem para mostrar para nós mesmo, né, como é que funciona o trabalho das creches. Tava todos os alunos, tudo quietinho, Alex. E aí o primeiro começou a chorar, parecia uma sirene. Começou todos a chorar. Um efeito dominó, né? Efeito dominó. E é engraçado porque assim, a monitora, ela tem aquela, sabe, respira e vamos lá. Tem que ter. Cara, tem que gostar. Tem que gostar. E tem que gostar e assim, e é um trabalho importantíssimo. Sabe, é muito importante o trabalho da monitora. Tem que gostar, tem que saber, tem que ser treinada, tem que estar preparada. Tem que estar preparada. Tem que estar a cabeça no lugar para cuidar dessas belezinhas aí que são as crianças. Sim. É uma atividade assim que requer, como eu te falei, muita atenção, muita responsabilidade, treinamentos, né? Tanto que na empresa, nós fazemos no recesso de julho, nós fazemos um repasse das normas, das regras, da importância isso desde da sempre, né? Desde sempre. Desde sempre. Isso é legal. Isso é legal. Focar nisso, porque desde que eu conheço vocês lá dos anos 90, né, 1999, todo o recesso de aula, tanto os motoristas quanto as monitoras vão passar por treinamento. Sim, por treinamento. O treinamento é diferenciado, né, para esse tipo de operação. Isso. No começo do ano, o que nós fazemos? Nós temos uma parceria com o SES Senat, legal, né, que é o órgão que
nos ajudam na questão do transporte, tanto Sim. coletivo quanto escolar. Então, eles desenvolvem alguns cursos, né, o qual nós levamos as monitoras e os motoristas. E no meio do ano, né, que é no recesso escolar de 15 dias, nós repassamos as regras e as normas. Então, cada monitor e cada motorista, eles recebem um exemplar, né, do nosso regulamento, eles assinam, eles têm ciência, e durante o dia a dia também, nas dúvidas, nós temos os plantões, nós temos auxiliares de campo, nós temos o pessoal do administrativo e também tem eu lá na parte operacional, né, como responsável, que nós conseguimos tirar as dúvidas deles, né, para que o trabalho corra da melhor forma possível. Eu acho, eu comentei contigo aqui, logo que você chegou aqui no nossos estúdios Belga Produções aqui, eu queria pedir para que todos já deixem aí, segue Belga Produções lá no Instagram, e logo que você chegou aqui eu comentei, falei, cara, eu acho que eu não conheço um transporte maior de um município do que esse São Bernardo, apesar de conhecer muitas outras cidades e até outros estados, visitar muitas empresas, pode ser que tenha, eu desconheço. Eu também desconheço. Mas assim, um serviço muito sério, muito grande e muito legal de ver. O que eu falei, eu tenho um carinho especial, não só pelo grupo, né, pelo grupo todo de Astúria, do grupo ABC e da BR7, todas as empresas, Metra, estive com todos eles. Você é parceirão nosso, são parceiro e carrego com carinho essa experiência. Teve um episódio que eu mostrei a minha ficha, que foi registrada na ABC em 1995. Aqui. Não fala muito ano, não, senão vai ter que revelar a sua idade. Não, cara. aí eu já revelei. Aí, agora, assim, depois. O cara que tem o cabelo bonito assim, depois que o cara já perdeu. Eu fiquei careca muito cedo, já revelei logo a idade. Já agora, tá tranquilo, né? Eu brinquei aqui, rodei muito tempo sem óleo e sem água. Então, dei uma judiada na carroceria e no chassi. Mas não tá batendo biela ainda não. Não, biela não. Biela ainda tem. Aqui ainda tem biela para rodar longe ainda. Mas, cara, tem um carinho especial pelo grupo todo lá. Sim. E é o que eu disse. Eu acho que não tem um transporte escolar onde eu conheço. Né? E eu rodei o Brasil inteiro. Eu acho que não tem desse tamanho. E principalmente com essa qualidade, com essa responsabilidade que eu conheço de vocês desde o primeiro dia que estive lá com o pessoal. E você sabe o que é legal da empresa, Alex? Assim, nós tratamos lá como uma família. A gente brinca que é a família de Astor. Porque hoje lá na empresa, 90% dos funcionários lá do administrativo e da operação são frutos da casa. Né? Então, assim, falando um pouco da minha história, por exemplo, legal. Eu entrei em 2005 como condutor escolar. Então, eu fiquei de 2005 a 2008 como condutor. De 2008 a 2010, Cláudio Eduardo, né, que era meu encarregado na época, meu chefe de tráfego, ele me deu a oportunidade, né, de entrar como fiscal, né, na parte do plantão e também na fiscal de rua. Depois eu passei para monitor de operações, né, entre 2012 e 2014, que foi mais ou menos a época que você esteve lá conosco. Sim. Né? 2014 a 2017, mais ou menos, eu me tornei supervisor de tráfego. Legal. E aí, depois, com a vinda da Milena, né, pro grupo, eu acabei me tornando gerente de operações, né, o gestor da empresa. Parabéns, é merecedor. É um cara que, desde quando eu conheci lá, você vê, ele lembrou do que eu falei, que falou, vocês estão muito fechadão, tal, vamos soltar um pouco. E sem querer te cortar, Alex, assim, não só isso, cara, eu lembro que você, na época, você já comentava, gente, vocês têm que... você não usou a palavra estudar, mas você falou assim, se atualizar, buscar conhecimento. Sim. E de verdade, eu levei essas palavras comigo, tanto que na época eu comecei a estudar, fiz bacharel em administração. Legal. Né, e agora eu estou me formando em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, MBA. Parabéns. E de verdade, feliz. Assim... de ter incentivado de alguma forma. Pode ter certeza disso, cara. Pode ter certeza. Para mim já valeu demais a presença de saber disso. De verdade. E assim, cara, eu faço isso de coração, né? Eu acho que eu tinha até, no trabalho da consultoria, da auditoria, eu tinha até uma abordagem um pouco mais séria, porque tem que ser, né? Sim. Eu até deixei um pouco isso de lado, porque eu acho que, cara, a gente pode fazer uma coisa da melhor forma possível. Sim. A gente pode trocar experiência, a gente pode aprender com o outro, levei conhecimento de vocês, não tenho dúvida. E estou feliz de saber que de alguma forma eu contribuí. E você vê, uma coisa que eu não pensava que ia acontecer, que era ter um canal disso aqui para a gente falar de transporte e trocar essa experiência, mas isso no meu inconsciente já acontecia lá atrás. Sim, né? Porque o pode objetivo ter certeza. aqui é falar bem do transporte, trocar experiência mesmo, entender e mostrar o lado bonito que tem. Sim, desmistificar, mostrar um pouco. Que nem, por exemplo, transporte escolar. Você já conhece, algumas pessoas conhecem, mas que você fala, poxa, eu não conheço no Brasil uma empresa que presta um trabalho tão grande
de transporte escolar. Né? Hoje eu estive no Senat, né? Até comentei, gente, eu vou explicar um pouquinho da empresa, porque quando você fala transporte escolar... Eles pensam que é o tio da perua. É o tio da perua que leva ali 10 crianças. Né? E na verdade não é. Não é. É uma empresa muito maior do que muitas empresas. Muito grande. Pra você ter uma ideia, a nossa frota de 375 carros é muito maior do que muita empresa por aí. Transporte coletivo, por exemplo. Né? Fora as vans que nós temos, né? Que são as vans agregadas nós pela cooperativa, né? Que são 142 carros. Então, assim, é uma coisa muito grande. Né? Já então, tá em assim, quase 500 carros aí, ou passou, se passou de 500 carros. Sim. Gente, isso é legal falar, porque quando fala transporte escolar, fala, pô, mas transporte escolar é só... O meu filho, de 11 anos, ele usa um transporte escolar, que é daquele particular, né? Tem alguns amigos no setor, já convidei eles para vir aqui, para trocar essa experiência também, para falar que é um outro tipo de transporte, né? Os caras eles são donos dos seus carros, vamos dizer assim, e eles fazem seu comercial, eles fazem o transporte de determinadas escolas. Esse trabalho que você faz é um trabalho que tem ligação com as escolas municipais, isso? Da prefeitura. Isso, você que fez o comentário das particulares, né? Isso. As regras dentro do município para você ser um transportador escolar são as mesmas. É a mesma, independente se eu sou o cara que eu tenho uma perua escolar, são as mesmas. Ou de uma empresa de quase 500 carros escolares. São as mesmas, não muda. A lei é a mesma para todos, né? Então, assim, o condutor ele tem que ser categoria D, tem que ter o curso escolar, ele não pode ter uma pontuação excessiva, o carro tem que ter o CRM, então ele tem que, de acordo com a legislação, assim como a nossa empresa também, independente do total de carros. A única diferença é que, assim, o escolar particular, ele tem as suas próprias regras com a escola ao qual ele presta o trabalho, geralmente escolas particulares. No nosso caso, por ser através de licitação pública, nosso trabalho é uma prestação de serviço para as prefeituras. Ou seja, nós transportamos crianças do município, tanto creche quanto de 1º à 5ª série, que são as escolas municipalizadas tanto em São Bernardo quanto em Santo André. Então, nós seguimos algumas diretrizes que a prefeitura nos passa. Então, além de todas as regras que nós temos que seguir, que são regras das leis, né, nós seguimos também as regras contratuais. Então, muitas das regras que são formadas na empresa são através do poder público, porém, nós adicionamos mais regras ainda para transportar as crianças da melhor forma possível, com melhor segurança e melhor conforto. Cara, você vê, é um transporte bonito. Eu sou apaixonado por transporte. Aí quando fala do transporte escolar e das crianças, então fica mais bonito. Eu sou suspeito de falar. E você vê, às vezes caiu a ficha aqui agora, tá transportando o futuro do Grande ABC. Sim, o futuro da nossa cidade. Tá dentro desses cara, ônibus. Você acredita que eu tive um contato com um rapaz esses dias pelo Instagram? E aí o cara me chamou lá, Cauã. Ele mora até aqui, próximo aqui do estúdio. E a gente conversando e tal, ele falou, cara, eu te conheço, você transportou quando eu era criança. Puta, que legal isso, né? Cara, eu falei, como assim, né, meu? E ele mandou uma foto. E já era um garotão, já? E você falou, cara, eu falei, pô, o cara barbado. Eu falei, não é possível, cara, eu não tô tão velho assim. O tempo tá preservando, mas eu acho que a gente já tem quilometragem rodada aí. Não, eu tô mais rodado que os antigos Mafés lá da empresa. Vixe, Maria. E aí, cara, ele mandou uma foto, Alex. Cara, eu fiquei emocionado, porque ele mandou uma foto, assim, ele tava no meu colo, e segurando o volante assim, e a mãe dele tava ao lado. Nossa, ele tirou foto contigo, tirou foto e me mandou. Lembrou de você. Cara, eu falei, mas você não mudou muito. Cresceu a barba, né? A barba cresceu mais e tal, deu uma inchadinha, deu uma né? Inchadinha, tudo, mas tá aí dando. Estamos tentando aí manter, né? Tem que manter. Ficando um pouco longe do sol, né? Pra manter a pele porque um pouco. Você é bem clarinho e tal. Tá fazendo atividade física também, não? Cara, parei um pouco, viu, Alex? Mas tem que fazer, né? Tem que fazer, Depois de certa idade, a gente tem que fazer. Não, e eu vou te falar, cara, e não é desculpa, não. Vida de transportador, cara, é loucura. Eu já falei. Operação não tem hora, não tem tempo. A gente conversou só no fim da noite, né? Até pra gente agendar o esquema aqui era sempre no final da noite. Foi. Não, e o dia que você me ligou, eu falei, Alex, pode ligar no final do dia, cara, porque tá corrido. E eu cheguei em casa e falei, deixa eu ligar pro Alex, porque, cara, é a correria. Transporte é isso, né? Então, assim, 1 segundo pra nós é igual a Fórmula 1, né? Um milésimo pros caras faz falta. Não faz diferença. Faz diferença. E pra nós também não é diferente, não, cara. Então, assim, você não pode perder o time do negócio, você tem que... os nossos plantonistas têm que ficar sempre ali olhando a hora das partidas dos carros, né? Como eu te falei, né? Hoje, se um carro desse deixa de sair, se é um carro grande, por exemplo, a gente deixa 54 alunos sem aula. Eu sou da área de planejamento, já fui, né? Não sou mais, mas você sabe que eu já fui da área de planejamento e eu tenho a curiosidade de continuar conhecendo. Eu lembro de como era feito o planejamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona hoje para planejar
quase 500 ônibus aí na mudança do ano letivo. Do ano, porque a criança sai de uma escola, vai para outra. Sim. Isso é um fretamento, apesar de a gente chamar de escolar, é um fretamento. Fretamento contínuo, que ele dura até enquanto a criança estiver naquela escola, né? Ou, e aí, mas tem o trabalho de planejamento é muito difícil, é muito grande. Sim. E se eu comparar, a gente sabe do fretamento, do fretamento, ou até do turismo, das empresas tradicionais de fretamento contínuo que transportam nas indústrias, existe uma dificuldade do fretamento, né, em fazer o planejamento e achar o motorista que mora perto do tal. Já comentei sobre isso, mas para fazer esse planejamento, achar cada criança, cada ponto que vai parar, porque não é o ônibus passa e sobe se quiser. Não. Cada criança, ou cada aluno, vamos chamar assim, tem o ponto específico e o horário específico. E você precisa planejar de 500 ônibus, de manhã, de tarde e de noite, é isso? Isso, além disso, também é tão complexo o planejamento escolar. Por exemplo, eu vou transportar um aluno de creche, por exemplo, até 2 anos, né? Eu não posso simplesmente colocar um carro grande lá. Por quê? Porque muitas dessas ruas, o carro grande não vai conseguir chegar na porta. Então, eu tenho que colocar o quê? Uma van. Nem sempre eu tenho essa van disponível. Né? Então, tem uma quantidade de frota, contratualmente falando. Então, a gente tem que fazer o quê? Readequar as linhas. Né? Você comentou de um ano para o outro. Geralmente, aquele aluno que é do primeiro ano, se ele não mudou de endereço, se ele não mudou de horário, ele permanece no segundo ano na mesma escola. Ou seja, a linha que virou o ano, ele continua na mesma linha. Entendi. Né? Da mesma forma, aqueles alunos que é do 5º ano, que vai para o 6º ano já para o estadual, eles já não fazem parte mais do nosso transporte, né? Porém, entram alunos novos. Como a maioria desses alunos continuam, as linhas delas permanecem. Então, a gente faz o quê? Faz adição de novos alunos. Porém, diferente do urbano, o que acontece? Se entrar um aluno, você já muda toda a rota. E você muda os horários. Então, assim, por exemplo, se eu transporto seu filho, eu pego ele 6 horas da manhã. Então, eu embarquei uma outra criança. Ou seu filho ele passa a ser 6h05, 6h10, ou ele passa a ser 5h55, 5h50. Porque eu tenho um aluno novo. Então, entrou um aluno na linha, eu reprogramo todos os demais alunos. Realmente, de fato, é uma coisa muito complicada. E outra situação também, Alex, que assim, e aí as meninas que trabalham lá no planejamento, no cadastro, o nosso time operacional, sabe, assim, são excelentes. Né? Não tenho dúvida. Cara, e-mail é sempre um atrás do outro. Então, assim, é e-mail de criança que não vai para a escola, é criança que é só para fazer o retorno, é criança que não é autorizada a desembarcar sozinha, passa a ser autorizada a desembarcar sozinha, é criança que, por exemplo, tem um acompanhante para fazer um desembarque, passa a ser 2, 3, 4. Então, assim, são coisas que você tem que estar ali ligado, porque são informações que chegam às vezes 2 horas da tarde para você executar às 16h30, 17 horas. No mesmo dia. No mesmo dia. E aí a criança já foi para a escola, na volta você vai ter que... Então, as meninas que estão lá no administrativo, elas têm que ter a habilidade de pegar essas informações, entrar em contato com a monitora e com o condutor, para já na saída eles fazerem esse tipo de modificação. Esses dias eu falei inclusive na internet, sobre órgãos gestores de transporte de passageiro urbano, que pede uma alteração de um dia para o outro. Eu acho que não é pensado, principalmente quando está envolvendo feriado e tal, aí você tem folga dos motoristas, tal, nas empresas pequenas, ok, mas nas empresas grandes isso tem um trabalho. Aí agora você está me falando que é mais difícil, porque os caras avisam no meio do dia para você mudar às 4 horas da tarde. E às vezes não é nem um problema do poder público, da Secretaria de Educação. É a necessidade. Às vezes o pai está na necessidade de resolver aquele problema, ele entra em contato com a secretaria ou com a própria escola e o trâmite ele é até rápido, mas a informação chega através dos responsáveis meio que em cima da hora. E assim, como nós falamos, são crianças. Né? São seres indefesos. Então, assim, a nossa responsabilidade é gigantesca também nesse sentido, de pegar essa informação e passar de uma forma clara para que seja executada. Cara, você deve ter muita história boa aí nessa... Uma história bonita e história difícil também, porque a gente chama de anjinho tudo, e eu tenho um carinho especial por crianças, mas a gente sabe que eles são danados, né? Sim. E tem aquele que, por melhor que seja a monitora... Amarra a criança, coloca o cinto nela, virou, são 50, 40 crianças, sei lá. E aí virou, soltou de novo, volta no ônibus, não roda com a criança solta dentro do ônibus. Cara, tem cada história, cara, assim, tem algumas histórias que, lógico, infelizmente eu não posso contar, questões de ética, né? Confidencialidade ética. Isso, mas tem uma que foi muito engraçada, e aí não vou citar nomes, mas eu gostaria de comentar aqui, né? Teve uma criança que nós embarcamos ela, e são 2 escolas próximas, né? No Grande Alvarenga. E essa criança, ela desembarcou na escola A, né? Não vou citar o nome da escola, mas desembarcou na escola A. E na escola B estava tendo festa junina.
Só que na escola que ela estudava não estava tendo. Tá. Então o que a criança fez? Cara, ela entrou na fila, estava sentindo indo para a sala já, né? Já é responsabilidade da escola. A criança, ela deu um jeito de desviar o caminho, conseguiu ir para a escola B e foi lá dançar quadrilha com a outra escola. Festinha. E foi pra festinha. Rapaz! E aí, cara, olha que confusão. Por quê? Porque a criança tá lá com presença pra nós, que foi embarcada. Tem certeza que embarcou naquela... E tem certeza que embarcou e foi deixada na escola. Só que até você descobrir, cara, a diretora entrou em pânico, a professora entrou em pânico, a diretora ligou pra nós e já foi acionada a GCM. Nós chegamos lá na escola e cadê a criança? E a monitora tava na festa. E a criança tava na festa. E o engraçado, cara, é que assim, meu, e vai de um lado, vai do outro, e meu, cadê? Mas você embarcou? Embarquei, deixei na classe e tal. Bom, conclusão. Daqui a pouco vem a criança. Da maior assim, simplicidade, cara. Ai, que aqui não tinha festinha e lá tinha, eu fui dançar quadrilha com minhas amigas. Cara, e assim, como é que você fica nervoso numa situação dessa? Eu não consigo ficar nervoso. Não tem como, cara. Eu não consigo. Eu ia falar, filha, você tá certo. Eu acho que tinha que ter festa cara, nas todas as escolas pra todas as crianças. Não, você sabe o que é engraçado, cara? É um misto de sensações. Porque assim, você tá super preocupado. Porque daí se chegar... Não é gravíssima uma situação dessa. Então assim, você tá super preocupado. Aí a criança vem e aparece, cara, você automaticamente, você deixa de ficar preocupado, você fica bravo com a situação, mas ao mesmo tempo você não consegue fazer nada. Você só consegue... agradecer a Deus porque a criança está lá, sim, né? Sim. Tá... É o peso da frota inteira que sai das costas. É, cara, sabe? E pesa essa frota pesa. aí. Nossa. Essa frota pesa nas costas dos caras. Cara, é muito engraçado. E aí você olha pra criança e você vê ela sorrindo assim, tipo, aprontei, mas... E aí você olha um pra cara do outro, tudo cara de tonto. Caramba, né, meu? O que a gente fala? Não fala nada. Cara. Vamos simplesmente próximo, né? Achamos a criança, é o que importa. Vamos explicar pros pais o que aconteceu e tá tudo certo. Ele cara, apronta, hein? Apronta, e quando o pai não consegue chegar no ponto para esperar, porque tem um horário planejado e que, óbvio, que pode acontecer algum atraso e tal, mas tem um limite ali. Sim. Eu sou o pai da criança que está sendo transportada lá, tô lá, não fui no ponto. Esqueci, fiquei aqui no WhatsApp, no esqueceu YouTube. De buscar a criança. O cara tá assistindo o Podbus 64 lá no YouTube, esqueceu de pegar. Aí, e aí, como tá é que mais faz? ou menos perdoado. Se tiver assistindo o Podbus, tá ok. Beleza. A gente dá uma oportunidade pra Mas ele. se tá no TikTok vendo a dancinha, aí? Não, aí a gente tem que aplicar a regra. E como é que faz a regra? Cara, funciona assim, por exemplo, se você é um pai, né? Então o seu filho não é... Porque o pai ele tem duas opções. Ele pode autorizar o filho a desembarcar sozinho, ou seja, chegamos num ponto de desembarque, a criança é autorizada a ir sozinha para casa. Dependendo da idade. Dependendo da idade. Tem uma idade... Isso, acima de 8 anos. Então, acima de 8 anos, eles podem autorizar. Mas isso é uma autorização exclusiva dos pais, né? Só eles podem fazer isso. E eles fazem isso com vocês lá na Secretaria de Transporte, com a escola? Isso, com a escola. Eles assinam um termo de responsabilidade na escola e a escola encaminha para a Secretaria de Educação. Legal. Então, e tem aqueles pais que não somente ele é autorizado, mas ele deixa outras pessoas acima de 18 anos autorizadas também. Então tem o nome da responsável. O irmão lá. Isso, o irmão que seja maior de 18, o nome e o RG. Quando a monitora chega num ponto de desembarque, ela vai verificar que a pessoa nova vai pedir o RG. A monitora tem uma lista, né, com o nome da criança, o endereço e também o nome desses responsáveis. Se tiver certinho no RG, o número do RG e for a foto for a pessoa, nós desembarcamos. Suponhamos que o pai não foi buscar, o pai não deixou ninguém como responsável para desembarcar a criança e também não é autorizado a desembarcar sozinho. O que nós fazemos? Leva para a garagem a criança? Não pode não podemos, jamais. Chegamos num ponto. Suponhamos que aquele ponto eu ainda tenho mais crianças no decorrer da linha e eu vou voltar pelo mesmo local. O que nós fazemos? Damos sequência na linha, a monitora entra em contato com a empresa e a empresa automaticamente aciona a Secretaria de Educação. E a criança que está lá? Falou, era para eu descer aqui, meu pai não está aí. Qual que é a situação? A criança normalmente fica feliz, vai dar mais uma volta de ônibus, ou ela já fica preocupada, cadê meu pai e minha mãe? É muito relativo, depende. Então, aí depende do quê? Do tato da monitora. Tá. Né? A monitora ela pode abordar de diversas formas. Sim, aí cada uma tem a sua experiência lá e vai saber lidar com a melhor situação. Olha, seu pai ele atrasou um pouco, talvez ele for comprar alguma coisa, a gente vai dar mais uma volta, é bom que você fica com a gente no transporte, mas você vai desembarcar na volta. É um trabalho difícil, cara. É um trabalho difícil. E aí, o que nós fazemos? Nesse meio termo que o carro vai até lá na frente para desembarcar os demais e vai voltar pelo mesmo percurso, a monitora já entrou em contato com a garagem já entrou em contato com a secretaria e a Secretaria de Educação já entrou em contato com os pais. Mas suponhamos que tudo isso falhe. Não achou, ligou, deu caixa postal. Ficou sem bateria e tá preso no banheiro lá. Acabou, não conseguiu. Voltamos. Esperamos mais alguns minutos e esperamos sempre o aval da Secretaria de Educação. Tá. Suponhamos que, pior das hipóteses, não conseguiu falar, a Secretaria demorou mais 15, 20 minutos, não conseguiu achar ninguém.
O que nós fazemos? As escolas que têm o atendimento do EJA, que é o ensino jovem adulto, elas funcionam na parte da noite, das 19 até as 22h45. Ou seja, nós voltamos para a criança para a escola. E o pai, de alguma forma, ele vai entrar em contato, ou a secretaria vai tentar entrar em contato com o pai para o pai buscar na escola. Tá. Suponhamos que essa escola não tem o EJA. Então a gente tá pegando o pior dos cenários. Tá. O pai não está no ponto, não consegue contato, não é autorizado a desembarcar sozinho, não tem nenhum responsável, e a escola não tem atendimento noturno. O que nós fazemos? Nós deslocamos essa criança até a Secretaria de Educação. Vai para a secretaria. Vai para a secretaria. Na Secretaria de Educação, tem até um determinado horário para esse pai buscar a criança. Então, deu 22 horas, o pai não foi buscar, automaticamente a secretaria, ela faz o quê? Ela aciona o conselho tutelar. Tá. Então, assim, é uma coisa bem séria. Né? Sim, A criança claro. não fica abandonada. Sim. Ela não fica abandonada de forma alguma. Então, assim, a prefeitura, ela tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Ela se preocupa demais. Então, assim, nós tentamos todas as oportunidades com que essa criança seja desembarcada no ponto dela. Por quê? Porque para a criança é complicado. Sim. Né? Ela chegou lá, a criança não tem esse sentimento que nem nós, né? De espaço. E dependendo da criança, da idade, da situação, pode gerar algum trauma Sim, também, né? Fala, com não vou certeza. entrar mais nesse ônibus Com não, certeza. porque não foram me Meu buscar. meu pai não foi me buscar. Não foi me buscar. Não, e você imagina, a criança saiu da escola, ela está acostumada a desembarcar com o pai ou com a mãe ali, com o responsável, não tem ninguém, e daqui a pouco ela está num local, mesmo sendo bem cuidada, né, que é a Secretaria de Educação, que são ótimos profissionais Sim, também, não tenho dúvida. mas ela está num local que ela não conhece. Então ela está, assim, num sentimento de tristeza mesmo. Sim. Né? Então, assim, é como você falou, pode acarretar até uma situação de a criança não querer ir para a escola no dia seguinte. Ah, eu não vou, porque se eu Medo, for, né? Alguma ninguém vai me coisa assim. buscar. Entendeu? Graças a Deus são poucos casos, mas acontece. Acontece. Mas ainda bem que são poucos casos, ou os pais não deixam as crianças lá no ônibus, favor. estejam lá cumprindo o horário do ponto. Sim. A gente sabe da responsabilidade tanto da empresa, da Diastur, dos profissionais que tem lá, da Secretaria de Transporte. Sim. Também tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas de lá no passado. Hoje eu não tenho nenhum contato, mas desde já queria parabenizar pelo trabalho. É bonito o trabalho. Eu sei que Obrigado, não é Alex. Eu sou apaixonado por ônibus, mas quando fala de transporte e de criança, juntos nesse volume Sim. todo, porque isso é muita criança, isso dá até frio na barriga pro Sim. cara. E eu vou te falar, cara, que assim, às vezes as pessoas falam, poxa, mas você tá tanto tempo na empresa. Eu entrei com 21 anos na empresa, hoje eu tô com 38, tô há 17 anos na empresa. E assim, cara, eu vou dizer que eu ainda sou apaixonado pelo que eu faço. Pode Não ter tem jeito. certeza. É diesel na veia, É né? diesel na veia. Tem, cara. ó, É diesel na veia. O transporte é É escolar, diesel na mas tem veia. diesel na veia, depois que corre, Não tem jeito. Não tem jeito. os Não caras tem jeito. tentam sair. Eu tenho alguns convidados que conseguiram sair, já chamei para mandar essa experiência aqui, porque quem veio aqui falou, já tentei sair. Você tentou sair alguma vez, Du? Cara, já passou sim pela minha cabeça, não vou mentir pra você. Já recebi algumas propostas de outros setores. Já até pensei sim. Mas, cara, é uma noite. É a tentação do dia, você dorme, no outro dia você vai pra empresa, você vê aquela... O legal da operação, cara, é assim, você não tem a mesmice. Não tem rotina. Não tem rotina. Não tem rotina. E isso é legal, cara, porque todo dia é um dia diferente. Só, pô, mas você tá 17 anos, todo dia é diferente. É diferente. Todo dia é diferente. É diferente. Todo dia é diferente. E criança, você imagina, todo dia a criança apronta alguma Sim. coisa diferente, Sim. né? E Sim, a monitora sim. tem que ter um trabalho diferente. O motorista para Sim, conduzir. sim. E eu imagino que dirigir com um bebê conforto dentro do carro, como eu faço, né? Agora tá com a Sim. cadeirinha, a Micaela fez 1 ano, já não é. Você tem quantos bebê confortos tem dentro de um ônibus lá que carrega mais crianças juntas da creche? Cara, Por a exemplo, van... chega 3, 4 bebê conforto? Nossa, muito mais. A van tem 12 Rapaz, como é que transporta isso? e os velho? micro-ônibus tem 32. Pois é, É. esses caras... Ó, eu vou deixar já o convite aqui já Não, tira o para os chapéu pra todos eles. motoristas e monitores, um casal, um motorista e uma Sim. monitora, Vamos vinha trazer sim. aqui para contar essa experiência Vamos. deles aqui. Cara, e é legal, cara, porque assim, você vai ouvir das pessoas que realmente executam o trabalho lá na ponta. Né? É a responsabilidade diretamente com o nosso cliente. Mas você vê, eu já conversei com alguns deles, né? Faz algum tempo, É. mas já tá convidados para vir aqui. Você escolhe lá quem Opa. que você quiser. Tá lançado o desafio aí, viu, gente? Vamos ver quem que vai Tá lançado querer. o desafio, viu? Primeira coisa, precisa se inscrever no canal. Se não se inscrever, não vai perder o ônibus, vai perder a hora, vai ter problema lá, tá? Mas
eu já falei com alguns deles e eles tratam isso naturalmente, né? Porque são profissionais, já estão acostumados com... Sim. Tem que gostar e tem que gostar do que faz. E o legal, né, cara, que assim, você vê que, assim, é lógico, né? Muitas monitoras, são poucas que tem, tá desde o começo, vamos dizer, o tempo de casa que eu tenho. Tem uma outra atividade. Tem uma outra atividade, muitos função. acabam saindo, vai sempre reciclando, né? No sentido de sair pessoas, entrar pessoas novas. Então, o trabalho não para. O trabalho realmente não para. E como eu te falei também no início, o legal é que assim, a empresa, ela dá oportunidade para todos. Virar motorista, por exemplo. A monitora pode virar motorista e depois pode virar, inclusive, um administrativo, um gestor. Sim, as meninas que trabalham no administrativo e também na parte de cadastro e frequência, por exemplo, todas já foram monitoras ou auxiliares de campo. Naquela época lá, o pessoal que estava no administrativo fazendo... Cara, eu me recordei do dia que eu estava fazendo auditoria lá, né? Era uma auditoria de certificação. E aí, na auditoria externa, a gente teve que acompanhar o trajeto do ônibus. Já estava sem crianças, porque a regra é que não tem criança. Mas a gente foi fazer o trajeto de uma linha e a auditora pegou lá aleatoriamente. E a gente sabe que o auditor tem o dedo complicado. Fomos numa linha ali, próximo da região da antiga garagem lá. E que eu olhei pra rua e eu falei, não tem como manobrar o meu carro aqui, quero ver como que a motorista era uma mulher, e a gente tava com um micro-ônibus. Eu falei, como é que ela vai fazer essa manobra? Eles entram em lugares e ruas que o acesso e para manobrar esses carros também e acessar todas essas casas é complicado. E hoje é legal também, Alex, você tocou no assunto, né? Você falou, tinha uma motorista mulher lá. Hoje, pra você ter uma ideia, hoje os nossos condutores, a maioria são mulheres. Que legal. Né? Então, assim, além das monitoras, que só mulheres, nós temos muitas mulheres condutoras, mais do que os homens. Né? E a questão também do treinamento que nós damos, assim, tem um instrutor na empresa que ele tem uma escolinha, né? O Mauro, nosso instrutor, ele faz uma escolinha. Então, essa empresa, ela subsidia a carteira da monitora, né? Ela ajuda a tirar a carta de motorista, né? O SES Senat é um parceiro, ou seja, o SES Senat sendo parceiro, o curso de transporte escolar é gratuito, né? Então, assim, e é feita uma escolinha. É feita a escolinha na empresa, então essas monitoras que têm a vontade de ser condutora, elas conseguem ingressar nessa área através da escolinha nossa própria, né? Legal. E a gente dá como forma de promoção para ela. Hoje, né, a gente sabe que o setor de transporte está carente de condutor. Está carente, né? Demais. Eu falo aqui todo episódio, eu falo, tenho vaga para motorista. Se você é motorista de ônibus e está desempregado, é porque você não achou a garagem certa. Porque toda empresa precisa de motorista hoje. Toda empresa de ônibus precisa de motorista. E digo mais, cara, hoje não significa só contratar pessoas, mas reter talentos. Com certeza. Né? Porque, assim, como o mercado hoje está precisando demais de motorista, então, assim, a oferta ela é gigantesca. Né? Então, assim, se nós não fazemos nada de diferente para manter, fica difícil para nós também. É lógico que o nosso trabalho em si, por ser transportadores de crianças, automaticamente já nos credencia a ser diferente dos demais. Com certeza. Né? Por quê? Porque nós conseguimos também seguir o calendário escolar. Ou seja, geralmente sábado e domingo nós não trabalhamos, temos folgas entre os períodos, nós temos uma férias praticamente programada, coisa que no coletivo não existe. Não existe. Né? Então, assim, eu já até orientei que deveria ser. E se você tem o quadro de mão de obra e você tem a variação de férias no coletivo no transporte urbano, é só planejar e executar. No caso escolar já está planejado, e acontece. E acontece, porque assim, nós temos 15 dias, por exemplo, no meio do ano da férias coletiva, né? Recesso escolar. Sim. Nesse recesso escolar em especial, nós fazemos o quê? Nós fazemos cursos, palestras, fazemos novamente, passando regras e procedimentos, fazemos o repasse para todos os funcionários. No final do ano, nós sabemos que dia 21 de dezembro, entre 20 e 21 de dezembro, acabam-se as aulas e só vai voltar só em fevereiro, né? Dia 6 e 7 de fevereiro. Só que o que nós fazemos? São 30 dias, né? Pela lei do trabalho, nós damos as férias. Esses colaboradores, eles voltam 10, 15 dias antes. Para quê?
dar uma olhada no veículo que ele transporta as crianças, verificar a manutenção deles, pegar a lista de novos alunos, entrar em contato com os pais, fazer o reconhecimento de linha, ir até a escola, verificar se, quando não se acha o aluno, não consegue contato, ir até a escola para verificar por quê. Então, quase que não tem férias, cara, então. Porque... Não, até tem, né? Mas porque tem muita coisa para pensar. Que tem muita coisa para pensar. Nós, do administrativo, não temos férias. Não para, né? Não para. Por quê? Porque geralmente o mês de janeiro, que são férias para os operadores, é o mês que a gente mais trabalha. Por quê? Porque é o planejamento. Né? Então, assim, eles têm que voltar de férias no primeiro dia e receber essa listagem para fazer o primeiro contato com os pais. Tem aquela lista de presença ainda? Lista de presença, temos. Todo carro tem uma lista de presença. Todo carro. Isso ainda é física, a lista, na caneta e no papel. Isso, é física porque, assim, como nós somos prestadores de serviço e para o serviço público, eles têm que ter algo... uma evidência do trabalho, né? Porque eles prestam conta para o Tribunal de Contas. Então, assim, eles têm que fazer aquela prestação de conta. E como é que é feito isso? Através da lista de presença. Então, essa lista de presença, quando vai para a Secretaria de Educação, eles fazem uma checagem com as escolas. Sim, para saber da presença. Se ele não foi na escola. Isso. Não vale apenas o nosso documento. Nosso documento é válido com a da escola. Isso, é um link que eles fazem com a escola. Então, nós passamos as presenças, que a gente recebe através dessa presença do aluno, mas eles fazem um link com as escolas para ver se de fato está batendo nessa listagem. Tá. Parece meio óbvio, mas pode ser que alguém não saiba disso. Quem é que paga o transporte? Somos nós, os cidadãos. Os cidadãos, a prefeitura. É isso aí, a prefeitura. A prefeitura contrata o serviço da Diastur, né? Então o pai dessas crianças, que a mãe, os pais, né, a família, não tem que pagar nada para ninguém. Não paga nada. Isso é legal você tocar no assunto, Alex, porque assim, a empresa ela ganhou uma concorrência pública. Ou seja, existe um chamamento público para qualquer empresa do ramo de transporte escolar entrar com o seu trabalho. Nem todo mundo tem coragem. Nem todo mundo tem coragem, né? E assim, porque não é um negócio simples de fazer. Não é. E também não é tão rentável que nem muitas pessoas acham. Acha que é. Né? O custo operacional hoje é um negócio muito grande, alto. É muito alto. Então, assim, a empresa ela concorreu à licitação pública com outras empresas, foi a ganhadora, né? E nós executamos esse trabalho. Porém, existem várias regras, as quais, se nós não cumprimos, nós perdemos o contrato. Né? Então, assim, e o pai hoje, ele imagina assim, o transporte não quer transportar meu filho, porque eu vejo que o ônibus passa perto da minha casa. Nós não podemos transportar nenhum aluno, desde que esse aluno não venha da Secretaria de Educação. Essa possibilidade não existe. Tá? Não existe mesmo. Então, assim, o pai fala assim, mas quanto é que eu tenho que acertar? Não, você não tem que acertar nada. É um direito de cidadão seu são bernardense, ou que mora em Santo André, direito ao transporte, desde que você cumpra as regras que o transporte, através da secretaria, exija. Legal. Ou seja, você tem que morar a mais de 2 km de distância da escola, tem que ser uma escola que foi o poder público que colocou para sua criança estudar. Ou seja, às vezes, o pai ele é contemplado com a vaga de uma determinada escola, mas ele não quer aquela escola. Ele quer uma escola diferente. Outra escola. Só que assim, aí aumenta a quilometragem. Né? Essa quilometragem aumenta. Ou seja, essa escola que foi designada pelo poder público não precisava nem de transporte, que é próximo da casa dele. Mas ele quer uma escola mais longe. Automaticamente, ele perde o direito do transporte. Por quê? Porque ele está abrindo mão da vaga da escola próximo da casa para colocar numa outra quando existe vaga. Então, nesses casos, o transporte automaticamente é cancelado. Né? Porque o transporte escolar existe por quê? Porque não existe escola próximo de todas as residências dos alunos. Sim. Automaticamente, a prefeitura ela entra com esse trabalho de fornecer o transporte gratuito escolar para que os alunos não faltem aula. Então, você falou de quilometragem, eu achei legal. Quantos quilômetros, assim, o aluno que vai mais próximo, qual que é o limite de quilômetro da distância entre o aluno e a escola para ele ter direito desse transporte escolar? Desde que a escola seja fornecida, conforme eu falei, pela Secretaria de Educação, acima de 2 quilômetros, e crianças com deficiência não tem quilometragem. Aí pode ser do lado, entrar no ônibus aqui, descer ali tá certo. Isso, tem um transporte. Tá certo. E assim, lá nós temos... falando com crianças com deficiência, nós temos as nossas vans adaptadas, né, que transportamos cadeirantes. Vou ver aqui, ó. Acabou de passar aqui, bonita, não tinha visto essa rampa ainda. Esse carro é o que transporta crianças com deficiência físicas, né, que são crianças cadeirantes. Né? E os demais carros, nós temos a inclusão, né, que tem as escolas inclusivas, que transportamos outras patologias de deficiência com os alunos do transporte regular. Legal, eu lembrei agora, numa dessas experiências,
é que eu estive lá, né, com vocês e acompanhando o embarque e desembarque nas escolas. E aí eu via a criança vinha cadeirante, vinha o amiguinho também que tinha alguma deficiência, alguma coisa, e vinha empurrando ela para embarcar. E aí reparei o carinho tanto da monitora quanto do motorista no embarque e desembarque dessas crianças. E eu acho que aí é um serviço que aí para mim fugiu da política, do negócio, do ônibus. Aí é um serviço abençoado de poder fazer tanto a cidade quanto a empresa, de poder proporcionar, né, uma vida mais digna, né? E a escola também, né? A escola é diferente, é muito diferente para quem não sabe. A escola dessas crianças estão aqui na região de São Bernardo, né? É muito diferente das escolas comuns? Como é isso? É que nem eu te falei, as duas escolas, né, que são escolas polos em São Bernardo do Campo, nessa parte de escolas, né, de educação, de transporte escolar, de mobilidade, São Bernardo, assim, dá show. É uma referência. Né? Não é porque eu sou cidadão são-bernardense, mas é porque é uma realidade. Né? Não então, tenho dúvida. O trabalho é muito bem feito, né? Assim como Santo André também. Eu falo um pouco mais de São Bernardo porque São Bernardo é 4 vezes maior. 5 vezes maior do que Santo André no sentido do nosso trabalho. Certo. Então, assim, São Bernardo ela tem essas duas escolas polos, né? Por exemplo, Neuza Baceta é uma escola exclusiva surdo-mudo. Então, assim, toda criança que tem esse tipo de patologia, nós transportamos dentro do nosso transporte, e também as que não são do nosso transporte, elas são matriculadas nessa escola que fica lá no Rude Ramos. Tá. Então, é uma escola exclusiva, né, para essas crianças com essa patologia. Os motoristas e monitoras têm um treinamento diferenciado de Libras, tal? Como é que é? Porque elas precisam se comunicar com essas crianças. Sim, nós fizemos, inclusive tem algumas fotos, até fiquei de mandar para você, acabei esquecendo. Nós fizemos uma época uma parceria com a VAP. Né? E eles forneceram para nós alguns cursos de Libras, né? Lógico que a gente busca sempre o conhecimento nas férias, né? Para poder, porque no dia a dia realmente não dá tempo, né? Para a gente poder instruir, né, esses profissionais a lidar com essa situação. A própria escola, Alex, às vezes elas fazem reuniões, a diretora da escola, e elas mesmas dão alguns, não digo tudo, mas assim, alguns sinais básicos de como tratar com Libras esses alunos, né? Às vezes o aluno, você imagina, a monitora ou o condutor não tem essa especialidade. E às vezes eles estão conversando em Libras e falando eles coisas que... tirando uma onda do motorista. Tirando uma onda, e da monitora. Eles não conhecem, né? E aí a diretora e a supervisora da escola dão uns toques. Olha, se estiver fazendo isso, é isso. Né? Fica ligado, ou traz para nós, ou fala para os pais. Porque criança. Porque criança é criança. Meu, eles são danados. Então, às vezes, tá falando um monte de besteira ali, entendeu? Faz umas piadinhas e tal. Se o cara não fez o curso, não está qualificado para isso. Não vai conhecer. Mas você vê, o nível de qualificação vai tão longe. Vai longe. Né? A gente já tem Libras, já o motorista, que precisa saber Libras para transportar. Sim. Não canso de falar, é um trabalho muito bonito. É um trabalho muito social, né, Alex? Como eu falei, né? É um trabalho assim que, além de ser a nossa profissão, é um trabalho que nos alegra. É um trabalho que a gente sabe que nós estamos contribuindo para a sociedade, né? A gente sabe que, como você bem falou, nós estamos transportando um futuro vereador, um futuro deputado, um futuro prefeito, um futuro médico, um futuro professor, um futuro motorista. Um futuro motorista, uma futura monitora, um futuro gerente, um futuro empresário. Gestor, né? Um futuro apresentador do podcast. Do podcast. Aqui. Então, assim, nós estamos transportando o futuro mesmo. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que entender que, além do nosso profissional, nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor. E eu acho que esse é o nosso papel. Não tenho dúvida. Para mim, como eu disse já no início, a minha vida mudou depois que eu tive contato direto. Né? E tive essa oportunidade de ter esse contato direto com vocês e entender o valor que é diferente. E eu sou, apesar de ser um profissional da área de transporte, ser um crítico também de processos de transporte, eu nunca esqueci do escolar e sempre falo, olha, não acha ruim não, porque tem transporte muito mais difícil para fazer e a gente está reclamando às vezes de um transporte urbano, de um rodoviário, de um turismo, que é bem mais simples de fazer. Não, carrego comigo esse conhecimento que eu levei lá de vocês e... é de Astur Turismo e também vi um carro de turismo que não está pintado aí de escolar. Não podemos esquecer. Tem o serviço de turismo, Alex, de passeio, aí é com adulto, não é mais com criança, não tem monitora. Como que é essa história aí? Foi bom você tocar nesse assunto. Hoje na empresa nós temos um contrato, né, com a prefeitura, né? Porém nós temos vários serviços que nós fazemos. Então assim, nós fazemos o transporte regular, né, que é do aluno da escola. Então nós fazemos a entrada e a saída do aluno. Nós temos o transporte também dos projetos. Temos o projeto AE,
né, que é o atendimento educacional especializado, que são crianças que têm algum tipo de deficiência, que elas estudam em algumas oficinas, por exemplo, é como se fosse, entre aspas, uma questão de reforço. Tá. Então, a criança, ela estuda de manhã numa sala inclusiva, mas ela tem uma inclinação para pintura, por exemplo. Tá. Então, ela faz uma oficina numa outra escola. Numa outra escola? Numa outra escola, no horário diferenciado. Putz, e aí tem que ir lá buscar, levar para aquela outra escola. Nós fazemos, além do transporte regular, nós também fazemos esse estudo do meio, né, que nós falamos. Perfeito. Nós temos o EJA, que é o Ensino Jovem Adultos, que é na parte noturna. Nós temos um PAA também, que é um programa de apoio, né, que é um programa de reforço. Nós tínhamos, né, esse ano nós não tivemos por conta da pandemia também, né, que ainda, infelizmente, estamos dentro de uma pandemia. Estamos caminhando para o fim, né, graças a Deus, mas ainda existe. Nós tínhamos o Tempo Escola, né, que é um projeto que os alunos geralmente iam para uma quadra, iam para um parque, tudo dentro da cidade. E os turismo, o que nós fazemos? Nós fazemos alguns trabalhos de estudo extracurricular. Por exemplo, nós levamos para o zoológico, levamos para o Parque Estoril, levamos para o Ibirapuera, levamos para o Catavento. Então, são algumas instituições que a escola pede através da secretaria e nós fazemos esse transporte. Hoje, de uma forma menor, né, nós tínhamos 12 carros desse modelo, né? Acabou chegando a pandemia e assim, 14 meses parado é muito complicado, é muito sofrido. Muita empresa, eu tenho amigos do transporte de turismo, só do turismo, né? E que você imagina, ficaram aí 3 anos sem fazer uma viagem para Aparecida do Norte. Como é que mantém? Não mantém. Não mantém. Ou você segura, ou alguns quebraram, outros conseguiram ficar parado e agora... Ou fazer algumas fusões, né? Estão tentando sobreviver. Sim. O turismo sofreu demais. Nesse período. E esses carros eram exclusivos para essas viagens. Então, assim, hoje nós contamos com apenas 3 carros desses modelos. Tá. Né? Então, eles já são alocados nesses eventos também educacionais relacionados com... eu quero ligar lá para fazer uma viagem para... Não, esses carros já têm o trabalho deles reservado. Eles são exclusivos para atendimento da Secretaria de Educação. Outro trabalho também que nós fazemos, Alex, nós fazemos o transporte dos professores do pós-balsa. Então, no pós-balsa, nós temos 4 escolas lá hoje e nós temos 6 ônibus que fazem o transporte desses professores. Ou seja, eles começam aqui na Secretaria de Educação, fazem o trajeto pela Faria Lima até o pós-balsa. Então, esses carros fazem esse transporte também desses profissionais da educação. Então, os profissionais da educação do pós-balsa, eles têm o transporte... Tem um transporte exclusivo. Até porque... Qual que é o motivo? O motivo é mais assim, é a questão do deslocamento da balsa mesmo, né? Esses carros nossos, através da secretaria, nós temos uma autorização especial, por exemplo, passar na frente, na fila. Perfeito, né? Então, porque assim, se o professor não chegar, não tem aula. Se ele ficou lá na fila da balsa, acabou, entendi, já matou. Né? E o nosso transporte, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue voltar por São Bernardo, às vezes na balsa, ou a balsa está com algum problema, a gente volta pela Imigrantes. Então, assim, o nosso transporte, ele dá essa mobilidade para que o professor consiga chegar em tempo hábil e consiga dar a sua aula, né? Fazer o seu trabalho da melhor forma possível, atendendo a comunidade. Coisas que poucos de nós, munícipes da cidade, sabemos. É isso aí. Eu não tenho dúvida. Algumas coisas que o Fábio fala aqui, eu sei pela experiência que eu tive lá com eles, mas eu tô vendo só o pessoal do estúdio aqui com os olhos arregalados. Hoje eu bato continência pra galera aí do escolar. É isso aí, ó. Legal. Continência. Legal. Pra galera do escolar, dá passagem pros caras, estão com um ônibus cheio de criança. Pra vocês isso daí, viu? É isso aí. Os méritos são todos de vocês, pode ter certeza disso. Cara, eu sou um fã, né? já tive lá com vocês, mas você vê, o objetivo o pessoal tá aqui no estúdio, não tem essa noção. Você viu o tanto de serviço que esses caras prestam? Bastante coisa. Porque parece que o transporte escolar vai uma perua aqui, vai pegar a criança ali e levar o tio da van, né? O tio da van e olha a quantidade de trabalho que tem aí. Sim. Eu acho que poderia ter mais vários programas pra gente falar sobre isso. O convite do motorista da monitora já tá aqui, depois você conversa com o pessoal lá. Vou cobrar, hein, gente? O tempo aqui voa, né? E é sempre assim, eu sempre falo isso. Um bate-papo gostoso. Bate-papo, cara, muito bom. Recordei coisas boas e reafirmei o compromisso e o trabalho bonito que vocês fazem no transporte escolar de São Bernardo. E eu tenho certeza, pelo que a gente viu aqui, tem gente que não sabe aqui internamente. Sim. Espero que muita gente assista esse vídeo e veja o valor, não só da escola, do professor, do motorista, da monitora, dos gestores, da empresa,
da prefeitura e assim por diante. Pô, legal, né? Alex. Desse trabalho que é bonito. Eu queria mandar um abraço especial para algumas pessoas. O Cláudio Eduardo que você citou, eu não comentei, foi meu professor meu também. Meu eterno chefe. É meu amigo demais. Milena, né? Hoje é CEO do grupo e a empresária que põe todos esses ônibus para operar aqui. Está revolucionando o transporte, Alex. Não tenho dúvida. Está revolucionando o transporte. Para Milena também. Um cara que tem um carinho especial, o Nelsinho, que tive com ele lá nessas operações já de muitos anos que eu estive pelo grupo. Faz tempo que eu não vejo. Grande abraço para o Nelsinho. Em breve eu devo mandar um oi para a gente tomar um café. E para a Gisele, que era a gestora que estava lá, né? Ela estava coordenando o trabalho Nos ajudou muito. Naquele tempo que a gente esteve junto lá. E para todos os amigos que estiverem lá. Legal, Alex. Para mim é um prazer grande ter você aqui. Volte quando quiser. As portas aqui do estúdio estão abertas. O Podbus 64 vai receber. É do escolar, a gente está de porta aberta. Pô, que bacana. E como meu irmão falou, a gente tem que bater continência para esses caras. Deixa seu abraço aí para quem você quiser. Para mim valeu demais o nosso bate-papo. Com certeza. Alex, primeiramente, cara, assim, agradecer a Deus pela oportunidade, né, de a gente estar aqui hoje, né, depois de uma situação tão complicada, né, que foi a situação pandêmica. O nosso transporte sofreu diretamente, nós fomos diretamente atacado, né, por esse vírus maldito, né, que assolou aí muitas perdas, né? Muitas vidas, né? E nós ficamos 14 meses parados. Então, assim, o transporte escolar ele foi o primeiro a parar e praticamente o último a voltar. Sim, porque as escolas fecharam. As escolas fecharam, né? Bem lembrado. E assim, eu tenho muito a agradecer à diretoria da empresa, tá? E aí eu vou fazer os agradecimentos, né? Agradecer demais mesmo a dona Milena, né? No nome dela, assim como o Nelsinho, o Gilmar, o Anderson, a Roberta, né? Todos os diretores, todos aqueles que lutaram por nós, né? E assim, o que ficou guardado, né, Alex? E assim, eu digo para você que eu me recordo muito bem quando aconteceu a pandemia, a empresa fez um programa de PDV, ela pagou todos os direitos funcionários e a nossa CEO, né? A dona Milena deixou bem claro, fiquem tranquilos. Voltou o transporte, vocês são o primeiro a ser chamados. E não somente concretizou essa situação de chamar, né? Não foi só uma promessa, ela cumpriu. Como, graças a Deus, nosso transporte cresceu demais e está dando oportunidade para novas pessoas ingressarem conosco hoje. Então, assim, isso é um motivo de muito orgulho, né? Queria mandar um beijo muito carinhoso, né? Uma pessoa que eu amo demais, está do meu lado, minha esposa. Essas precisa mandar um beijo. Essa eu tenho que mandar, né? Elas que aguentam a gente no transporte, sabe? Tem que ter paciência. E eu vou te falar, cara, que assim... Tá brilhando, irmão. Não, e é sério, e assim, você vê, né, cara, é engraçado, né, que pra você que trabalha no transporte... Cara, a sua companheira ou, né, o seu companheiro, você tem que ter muita paciência. Tem que ter. Porque, cara, não tem horário. Você não tem horário para sair de casa, você não tem horário para voltar. E se você não tiver uma pessoa parceira do seu lado, infelizmente, cara, você não consegue ter um sucesso na sua carreira. Então, Roana, minha esposa, eu gostaria muito de te agradecer pela parceria. Né? A gente está junto aí faz um tempo, espero que continue pelo... resto da eternidade. É quase uma declaração de amor, ó. Maravilha. E você sabe o quanto que eu te amo e muito obrigado por tudo. Gostaria de agradecer também o nosso time, né? Minha equipe operacional, o pessoal administrativo, né? Hoje a Gisele não está mais, né? Nos ajudou demais. Hoje a Joyce está lá à frente, nos ajudando e muito. Né, nós temos toda a parte operacional, desde os plantonistas, os nossos líderes, né, as monitoras, os motoristas. Então, assim, eu só tenho a agradecer vocês por tudo. E o desafio está lançado, né? O Alex fez o desafio para a monitora e para o motorista vir aqui no podcast, né, bater um papo legal, descontraído, e vocês vão gostar demais, né? Alex, mais uma vez, muito obrigado, de verdade. A sensação aqui que eu estou sentindo é indescritível. Que bom, muito bom. Eu fico feliz. Agradeço muito, mandar um beijo pro Gilmar e pra Roberta, né? São grandes amigos. Parceiros. Tá chamado já tá convidado para estar aqui. E é isso, cara. Agora a gente... Tem mais um ponto aí? Só um recadinho, mais um ponto. Me perdoe, mas assim, outra coisa que eu esqueci de falar, os nossos parceiros, tá? Gostaria de agradecer em nome do José Passos, né? A gente chama ele de Zé, né? Ele é um parceiro nosso, é o presidente da cooperativa, é o presidente das empresas terceirizadas, é um parceirão. Então, em nome de todos os cooperados, né, em nome de toda a família lá, eu gostaria de agradecer você, que além de um ótimo profissional, é um parceiro meu. Legal. A prefeitura, tá todo mundo... Prefeitura de São Bernardo, Santo André, a galera que nos ajuda.
Pessoal da secretaria, é muita gente. Deison, Ó, é vamos muita fazer, gente. Vou ficar, temos vou ficar que mais fazer um podcast mais só um para agradecer. podcast inteiro, porque só de tanto de É muita responsabilidades gente. que a É gente muita falou aqui. Cara, feliz demais com a presença. Volte quando quiser. Obrigado, Pode Alex. Bus 64 tá aberto, as portas estão abertas. Obrigado. Não só para você, para a galera toda lá da Legal. Dias Tour e para o pessoal que é do transporte escolar. Não vou, toda vez que eu ver um ônibus escolar agora, eu vou bater continência, como meu irmão falou Faça ali. isso. Dê passagem, não xingue Deixa o as crianças motorista. passarem na frente. Deixa as crianças passarem na frente, gente. Um recadinho para vocês, viu? Agora, infelizmente, Você fala assim, não tem criança. Pode ter professor lá. pode ser Sim. o professor. né? Ou também, pode não ter criança, mas ele está indo buscar uma Tá criança. Tem um buscar motorista criança, lá né? e provavelmente tem uma monitora. Então, Pode ter certeza. o ônibus não anda sozinho, gente. Verdade. É isso. Agora a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco, porque sextou, acabou as aulas e vamos pro próximo programa. Que Deus abençoe demais Amém. a jornada de vocês, da Diastur e de Alex. todos os amigos lá. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, galera.